Olá, queridos. Aqui estamos de volta. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil. O nosso pastor presidente é o pastor José Antônio de Castro. Os nossos endereços são os seguintes. Nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. Também município de Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares. Também nossa igreja situa-se em frente ao CRAS. Município de Valença, ainda estado do Rio de Janeiro. Distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Em Minas Gerais, nossa igreja situa-se no município de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, no centro, bem em frente à Praça da Estação. Ainda no estado de Bahia, município de Nova Viçosa, distrito de Posto da Mata, Rua das Flores, número 100, bairro Jardim Primavera. Nossa igreja em Nova Viçosa, no distrito de Posto da Mata, está sob a direção do pastor Hélio Neres. Bem, também queremos indicar para os nossos diletos ouvintes que nos acompanham semanalmente através deste canal do YouTube, o nosso jornal Missão Europa, Missão Europa em Ação. É o mais novo número. Neste jornal nós trazemos reportagens sobre os principais fatos, acontecimentos relevantes das nossas igrejas na Europa e no Brasil. Então temos notícias da nação brasileira e do grande continente europeu, onde temos instaladas dezenas de nossas igrejas do Ministério Missão Europa. Neste jornal trazemos notícias também sobre a obra missionária, nosso projeto MMI Brasil, dirigido pelo pastor José Geraldo, na cidade de Beira, em Moçambique, na África, continente africano, onde temos um grande trabalho social com dezenas, centenas de crianças que todos os dias são alimentadas, não somente física, mas também espiritualmente. E pedimos que envie sugestões e matérias de nossas igrejas para que possamos publicá-las em nosso jornal. Você também poderá ser um dos nossos anunciantes. Temos a nossa página de classificados e o nosso contato é o telefone
código 24 999 09 9316. Estamos neste segundo trimestre estudando um novo assunto, um assunto atualíssimo: religiões universais. Este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. Nesta cartilha de Escola Bíblica Dominical, trazemos 13 lições que tratam do tema pessoas e suas crenças. Durante este trimestre estaremos estudando sobre algumas seitas, as grandes religiões mundiais e suas respectivas heresias. Hoje trataremos então da lição número 3, lição de 16 de abril de 2023. E o título desta lição é O Hinduísmo, mais uma crença inventada pelos homens. O texto básico está na carta 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim o texto áureo: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Verdade aplicada. As religiões universais podem ser comparadas a um horto florestal que abriga toda espécie de árvores. E os principais objetivos desta lição são os seguintes: identificar as origens do hinduísmo e suas características básicas, descrever as crenças do hinduísmo em relação à deidade e indicar alguns pontos do hinduísmo moderno. Os nossos textos de referência encontram-se na Epístola de Paulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 13 a 17. Assim escreveu Paulo: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Introdução. O hinduísmo é a religião mais antiga como denominação e a de maior tolerância entre as demais. Suas inúmeras crenças e deuses têm raízes profundas no animismo. Parte dos hinduístas venera Brahma e outra parte não crê em um Deus com personalidade própria.
Alguns o têm como religião, ao passo que outros tratam-no como uma filosofia de vida. Em sânscrito chamam-no de Sanatana Dharma, que significa a religião eterna ou o caminho eterno. De acordo com a crença hindu, suas regras são exigências fundamentais da ordem natural, já que a vida humana passa por uma série de fenômenos que ocorrem numa ordem infinda de morte e de novo nascimento. Tópico 1. Origem do hinduísmo como religião. O hinduísmo não possui um fundador e nem uma regra de fé fixa. Cerca de 2000 anos antes de Cristo, imigrantes arianos do Vale de Indo foram parar no noroeste da Índia, atual Paquistão. Trouxeram consigo suas crenças e seus mitos religiosos adquiridos de seus antepassados iranianos e babilônicos. Sua base de fé era uma miscelânea de conceitos religiosos de outras religiões indo-europeias, oriundas dos gregos, romanos e povos germânicos, com fundamentação nos Vedas. Durante seus mais de 4000 anos de existência, o hinduísmo sofreu inúmeras mudanças. Os árias eram os nobres da região da Pérsia, que conquistaram o Vale do Indo entre os anos 1700 a 1200 a.C. Dividiam-se em tribos, cujos chefes eram chamados de Rajas e falavam um antigo idioma da Índia. Subtópico 1.1 Características gerais do hinduísmo. O hinduísmo representa a mais tolerante religião, com suas inúmeras crenças e seus deuses incontáveis. Sua fé, em termos religiosos, abrange conceitos do animismo e filosóficos. Abarcou em sua fé religiosa muitos deuses com seus respectivos templos e líderes sacerdotais. Os hindus abriram as portas para correntes vindas do jainismo e do budismo, permitindo que tivessem influência no pensamento hindu. Seu crescimento dá-se abrigando adeptos de outras religiões. Os árias penetraram na Índia e foram fortemente influenciados pelo politeísmo, sistema de castas e novas encarnações, acrescentando centenas de outros deuses. Com isso, tornou-se numa das maiores religiões mundiais. Subtópico 1.2 Características sociais do hinduísmo. O sistema de estratificação social em castas é uma exclusividade do povo hindu. É um sistema rígido de estratificação social, de caráter hereditário, que separa os hindus em classes sociais.
cada membro de uma determinada casta deve permanecer em sua tribo até a morte e não pode associar-se a nenhuma outra casta superior. Segundo suas crenças, o deus Brahma deu origem a Manu, o primeiro ser humano criado. Da raiz de Manu, 4 tipos de pessoas passaram a ser classificadas. Os Brahmanes, tidos como os sacerdotes, os filósofos e os professores. Os Kshatriyas eram os militares e os governantes. Vaishyas, comerciantes e agricultores. Já as pessoas Sudras eram a maioria dos trabalhadores e camponeses. Subtópico 1.3. O hinduísmo e a discriminação feminina. O hinduísmo divide a existência humana em 4 grandes etapas. São elas: estudantes, que são os meninos hindus que devem estudar com muita presteza os Vedas. A segunda etapa é o chefe de família, que deve ser um bom provedor de sua casa e hospitaleiro. O aposentado costuma abandonar a esposa para passar grande parte de seu tempo em meditações no interior da floresta. Por último, o sábio santo, que abandona sua família para se transformar em andarilho, um indivíduo apaixonado por viajar e que em sua trajetória incorpora um espírito aventureiro. Apenas as pessoas do sexo masculino poderão passar por essas etapas da vida. As mulheres ficam isoladas em suas próprias casas, sob o domínio do chefe da família. Ela não tem direito de abandonar o marido e nem os filhos, o que seria um vexame. Apenas devem procriar e não podem reclamar o direito de igualdade social com os homens. Tópico número 2. O hinduísmo e suas crenças. Quase todo tipo de crença religiosa é capaz de se encaixar perfeitamente aos padrões de fé do hinduísta. O hinduísmo prospera porque consegue abraçar outros diferentes tipos de crenças, adaptando-as ao seu contexto religioso. Os Vedas são os seus registros sagrados. Acreditam na samsara como reencarnação. O karma garante-lhe que toda ação sofrerá a devida consequência. O Dharma fala da lei superior de todas as coisas. O sistema de fracionamento em castas e o Moksha é a libertação do ciclo reencarnacionista. Subtópico 2.1. O hinduísmo e a criação. Hebreus, capítulo 11, versículo 3 diz: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O registro hindu conservador, Upanishads, defende a ideia
de que o universo foi criado com elementos já existentes. O Rig Veda, entretanto, escritura original hindu, adota o conceito de que os mundos foram criados do nada, conforme registro bíblico do livro de Hebreus. A crença hinduísta vai de encontro à palavra de Deus, pois nenhum outro registro contém a revelação divina a não ser a Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo inspirou a homens escolhidos por Deus. Jesus afirmou, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Subtópico 2.2. O hinduísmo e as mudanças. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As doutrinas hinduístas e os seus conceitos a respeito da deidade têm sofrido alterações diversas com o passar dos anos. Suas raízes vieram das crenças do animismo, desenvolveram o costume politeísta e depois passaram à prática de um sistema que criam no ensino trino de Deus, que se revelava em três pessoas coiguais e coeternas. Finalmente, retornaram à crença do politeísmo. Dizem os registros de os Vedas que os Áryas trouxeram seus deuses em suas bagagens. Varuna foi um dos deuses mais importantes da Índia na época védica e presidiu as águas do céu e do oceano e era o guardião da imortalidade. Surya era o deus do sol, segundo a mitologia hindu. Para o hinduísmo, ele era considerado a face visível de Deus, uma vez que o sol podia ser visto todos os dias. Indra era uma antiga divindade védica do hinduísmo, uma divindade tutora do budismo, e o rei do céu mais elevado chamado Saudamarkalpa no janaísmo. Nos Vedas, Indra representava o rei Svarga, céu, e os Devas. Era a divindade dos céus, raios, trovões, tempestades, chuvas, rios e guerras. Subtópico 2.3. O hinduísmo e seus deuses. Por ser uma religião politeísta, o hinduísmo adota milhares de deuses que afirmam ser diferentes manifestações de um único Deus. Geralmente, a figura de seus deuses é representada por uma pessoa com muitos braços, muitas cabeças, como símbolo de poder. Trimurti é a trindade dos hindus, sendo Brahma o criador de todas as coisas. Possui 4 rostos barbudos, 4 braços fortes que representam a personificação da criação. Brahma ainda é tremendamente venerado pelos povos indianos. Sua esposa, Sarasvati, é respeitada como a deusa da ciência e da sabedoria.
Tópico número 3. O hinduísmo e o deus da morte. Shiva é o deus mais venerado e mais popular da religião do hinduísmo. Seus adeptos temem-no como o deus destruidor e da doença. Ele tem o domínio sobre a morte, mas também é conhecido como o deus da fertilidade. Orgias sexuais são práticas de cultos oferecidos a ele. É comum representá-lo com os órgãos genitais masculinos como símbolo, pois dizem ter como qualidade de princípio causal o de procriador. Para os místicos, Shiva é um deus peculiar, porque tem como característica o poder de construir, mas também de destruir. Representam-no na figura de um homem com 8 braços, dançando no centro de um círculo de fogo. A Bíblia Sagrada refuta essa doutrina de demônios e diz: Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ao deus Shiva associam-se outras divindades que são consideradas suas esposas, tais como Sati, Parvati e Kali. Seu filho Ganesha possui uma cabeça qual a de um elefante. Subtópico 3.1. O hinduísmo e a vaca sagrada. Mahatma Gandhi declarou que a vaca sagrada é o núcleo da fé do hinduísta, pois é a crença concreta que todos os hindus mantêm em comum. É através da veneração à vaca que os adeptos do hinduísmo são instruídos a reconhecerem o espírito de união entre eles e com tudo o que possui vida. A vaca sagrada é o símbolo da mãe de todos os viventes, representação da generosidade concedida a todos os povos. Ao contrário do que muita gente pensa, as vacas não andam soltas pelas ruas da Índia, sofrendo maus tratos e passando fome pelas estradas escaldantes. Na verdade, os adeptos da religião hindu alimentam as vacas como ato de adoração e usam a urina desse animal como rito de purificação. O excremento animal tem utilidade para a fabricação de combustível, revestimento de pisos, cimento e até mesmo remédio. Subtópico 3.2. O hinduísmo e o ser humano. O brahmanismo dá ênfase à mente humana ao afirmar que os sofrimentos do homem são oriundos do seu próprio pensamento. O hinduísmo nega o pecado como nexo causal para a condenação eterna e afirma que o erro está no próprio homem, o seu pensamento condena-o e não o pecado em si. Já a doutrina do jainismo enfoca o motivo dos erros nas ações pessoais. Os atos humanos devem ser isentos da pecaminosidade de um mundo tão vil. Para o budista, o erro centraliza-se nos sentimentos do coração. Os desejos humanos devem ser mantidos sob rígido controle, a fim de que eles não se redundem em ruína. 3 religiões que se misturam,
apesar de possuírem diferentes pontos de vista quanto ao pecado humano, o pensamento, o sentimento e a ação. Mas todas se interrelacionam e fazem uma conexão com o hinduísmo e tentam explicar a triste realidade entre o homem e o pecado. Subtópico 3.3 O hinduísmo e a salvação. Para os adeptos da religião hindu, a moksha, salvação, não significa libertação do pecado pela transgressão da lei divina. Salvação para os hindus é libertar-se dos intermináveis ciclos de reencarnações. Para isso, existem 3 estágios que deverão ser percorridos pelos que desejam ficar livres do corpo humano, do espaço físico e do tempo. Primeiramente, trilhar as verdades das boas obras, que é o dever religioso para ficarem perto da libertação do ciclo do karma. O processo é contínuo até atingir o nível de se tornar um Brahmane. O segundo caminho é o do conhecimento, com base no monismo, a crença da realidade absoluta de que Brahma e o devoto são uma só pessoa. Esse autoconhecimento liberta-o do ciclo do nascimento, morte e reencarnação, mediante a autodisciplina e meditação. Por último, o caminho da devoção, chamado de Bhagavad Marga, ou seja, devoção amorosa a Brahma e a outros deuses. O caminho da devoção também é um meio de libertação do ciclo de reencarnação e prepara o ser para o encontro eterno com o Deus hindu. Conclusão. O hinduísmo diz que a salvação dá-se pelo caminho do conhecimento, a ligação com Brahma, pela devoção a uma das deidades e pelas boas obras. O medo de não atingir o karma leva o hindu a buscar a salvação na libertação do ciclo de reencarnações. Tentam aplacar a ira dos deuses, espancam o próprio corpo, pisam em brasas vivas e se transpassam com agulhadas. Obras não salvam. E assim, amados, concluímos esta terceira lição. Nossa revista deste trimestre, Ebenezer Dominical, trata desse tema tão interessante e tão pouco divulgado nas igrejas evangélicas. Religiões universais. Na próxima semana, dia 23 de abril, se Deus disser que sim, estaremos de volta para estudarmos sobre o sikhismo. Sikhismo, uma outra religião, uma árvore de crenças que exalam mau odor. Até a próxima semana e bons estudos. E não se esqueçam de adquirir o nosso jornal.
Missão Europa em Ação. Apenas R$1, 8 páginas de notícias cativantes, eventos do nosso ministério no Brasil e na Europa. Se você quiser fazer missões e evangelização através deste meio de comunicação de massa, 20 unidades, 50% de desconto, apenas R$10, acima de 20 unidades. Que Deus, em Cristo Jesus, e o grande amor do Pai continue sendo derramado de forma abundante na vida de cada um de nós. Até a próxima semana, em nome de Jesus.